Olá novamente, continuando aí a respeito da Mesopotâmia. Aqui nós temos algumas imagens a respeito aí da Babilônia e também da cidade de Ur, tá? Então a Mesopotâmia ela foi uma cidade extremamente importante na antiguidade, inclusive, né, atraía pessoas de todas as regiões do mundo conhecido da época. E ela ficava assentada às margens do Eufrates, como vocês podem ver aí na imagem. Era uma cidade razoavelmente grande, né? Para a época era uma cidade considerada bem grande, né? Então aqui nós temos o rio Eufrates e vocês vão perceber que essa cidade ela é cortada pelo rio, né? Sendo que na margem direita vai estar presente, né? Foi construído o templo, que era o zigurate, que é esse templo aqui, ó, como vocês podem perceber. Já já eu falo para vocês o que significa zigurate. E ao lado do templo nós vamos ter o palácio real, né, que era a moradia aí do imperador e sua família. Era cercado, né, esse local era cercado por uma muralha, tanto o templo quanto o palácio, e havia uma muralha que cercava também toda a cidade, sendo que eles construíram pontes também, como vocês podem observar, para poder fazer a travessia de um lado ao outro na cidade. E havia um constante ir e vir de pessoas, era uma cidade bem movimentada, tinha um comércio bem intenso, né, um comércio que praticamente, né, se negociava de tudo, muita produção artesanal, mas dessa cidade pouco restou para os dias atuais, porque algo interessante é que os mesopotâmicos eles faziam, né, a base de sua construção toda, a sua arquitetura, era com um material de tijolos de argila. E isso sofre um desgaste muito maior do que a rocha, né? Não permitindo que sobre muita coisa devido ao tempo decorrido, né? As muralhas, vocês já podem perceber, elas serviam obviamente para a proteção, mas ao mesmo tempo aqui no palácio, no templo dos Zigurates, também para manter a população mais simples, né? Mais distante deles, tá bom? Aqui nós temos o chamado Portal de Estar. Isso aqui é o que restou, né, de uma das entradas dessa muralha que cercava a cidade da Babilônia. E o Portal de Estar em homenagem a Deus Ishtar. E aqui existem, né, alguns animais, como vocês podem ver. Os tijolos não foram pintados, tá? Era uma pedra chamada de lazuli, por isso, né, resistiu por tanto tempo. E hoje, né, ele foi cortado em como se fosse um quebra-cabeça e foi transportado para um museu, né? Somente essa parte aqui, tá bom? Hoje ele fica no museu e os animais também, né, representam aí a cultura e a religião dos mesopotâmicos. E o dourado aqui em destaque com a chamada rocha, né, a pedra lazuli. Aqui seria a cidade de Ur, aqui o rio, né, também o rio Eufrates. A cidade de Ur ela era mais simples do que a babilônica, mas possuía também o seu esplendor. Também chamava bastante atenção, não tanto quanto a Babilônia. E aqui nós vamos ter o Palácio Real da cidade de Ur, tá bom? A cidade de Ur foi fundada pelos sumérios, e a cidade da Babilônia teve dois povos fundadores. O primeiro, os acádios, aí o império é dominado pelos assírios, né? Repetindo o que eu já falei. E depois surge uma nova Babilônia, fundada pelos caldeus. Essa aqui é uma projeção do que foi a segunda Babilônia, tá? Que acabou, né, dominando a região novamente. Essa projeção aqui, gente,
ela é meramente uma projeção. Por quê? Porque não resta mais nada dessa construção para a gente poder ter noção se essa projeção está de acordo mesmo ou não. Seria a projeção de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é chamado Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos da Babilônia, segundo consta a história, ele foi um presente, dado pelo rei Nabucodonosor à sua esposa. Diz a história que ele a amava muito e então lhe deu um presente à altura do seu amor e também para demonstrar o seu poder e glória dentro da Babilônia. Nabucodonosor, ele é falado na Bíblia e ele é considerado um dos principais reis, imperadores da Mesopotâmia. Durante o governo dele houve um grande avanço da expansão militar, eles conquistaram um vasto território e também uma riqueza enorme. E o Jardim Suspenso da Babilônia, segundo consta a história, ele realmente existiu, tanto é que ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pessoas viajavam de todos os cantos da região ali, da época conhecida, da norte da África, parte da Europa, como a Grécia, a Roma, e também viajavam do Oriente, vindo da China, da Índia, para visitar e conhecer, porque esse jardim ele ficou muito famoso no mundo conhecido da época. Então, gente, esse jardim, o nome já fala, é um jardim suspenso. Ele é construído em forma de degraus, como vocês podem ver aqui. E cada degrau desse aqui, cada andar, foi plantado nele várias espécies de plantas, de árvores, para encantar a rainha. E ficava às margens do rio Eufrates. Dessa construção, como já falei para vocês, não resta mais nada. Quais as semelhanças existentes entre os povos que viveram na Mesopotâmia? Será que eles eram extremamente diferentes ou havia algumas semelhanças entre eles? Havia bastante semelhança, inclusive a língua falada. Eles praticamente falavam o mesmo idioma, com diferenças de dialeto, e havia uma cultura quase que única, falavam praticamente o mesmo idioma que eu falei para vocês, tinham a mesma escrita, praticada a mesma escrita. A escrita ela surgiu pela primeira vez com os mesopotâmicos, pelo menos a que tem-se notícia até os dias de hoje. Ela surge por volta de 3200 a.C., é a chamada escrita cuneiforme. Já vou explicar por que é cuneiforme, aliás, já falei isso na outra aula, Essa escrita cuneiforme, ela surgiu com o povo sumério, através dos sacerdotes sumérios. Os sacerdotes eram que colhiam os impostos, e eles que faziam lá, organizavam o pagamento desses impostos. Só que era muito difícil para eles organizarem, deixar certinho. Por exemplo, quem havia já pagado o imposto, quem não pagou, então não dava para ter certeza, porque não havia registros, porque não existia a escrita. Então os sacerdotes acabaram desenvolvendo uma série de códigos para poder fazer esses registros, para marcar quem pagou, quem não pagou, quanto que foi arrecadado de imposto, para fazer seus cálculos matemáticos, porque eles também faziam estudos astronômicos, então eles precisavam registrar tudo, tá, gente? Então, desde cálculos matemáticos até registros históricos, dos seus governantes, por exemplo, e de suas conquistas. Então, os sacerdotes acabaram desenvolvendo essa escrita por necessidade, primeiramente matemática, e depois eles perceberam quão útil era esse código, que podia também registrar outras coisas. E aí então surge a escrita na humanidade. Com o surgimento da escrita, a divisão da história, então, a gente pode determinar que isso termina a pré-história
inicia-se o período antigo. A escrita, ela é o divisor de águas, né? É o divisor que determina o que é pré-história e o que é período da antiguidade. Sora, por que isso? Porque a pré-história, ela é o período em que não houve registros, pelo menos não através da escrita, mas sim através do desenho rupestre. Né? E a escrita, ela simboliza, né, a conquista dos homens, simboliza o avanço, a tecnologia, simboliza a modernização desses homens que estão mais e mais inteligentes e, portanto, mais e mais organizados. Tá? Através da escrita, eles puderam organizar, né, o governo, puderam organizar melhor o comércio, o pagamento de impostos, né, as determinações religiosas e, finalmente, as leis, né? Que as leis, elas eram orais antes da escrita. 100 anos depois dos mesopotâmicos, os egípcios também desenvolveram os seus códigos, né, a sua escrita, só que lá para os mesopotâmicos era escrita cuneiforme, para os egípcios era escrita hieroglífica. Ela é chamada de cuneiforme porque eles escreviam basicamente em tabuletas de argila, mas também podiam usar cacos de telha, também utilizavam rochas, né? Utilizavam também materiais em couro, mas a preferência deles era o material de argila. Eles faziam uns moldes retangulares, enchiam de argila e enquanto ela estava molhada, eles pegavam uma varetinha, tá? Que tinha na ponta, tinha uma ponta triangular, e eles afundavam essa ponta, essa varetinha na argila, né? Fazendo os muitos modelos de códigos aqui que vocês estão vendo. Inclusive vocês fizeram atividade aí sobre a escrita cuneiforme e puderam perceber, tá, as diferenças aí dos códigos. E aí cada um deles representa ideias, representa palavras, formando textos. Tá? Outra coisa que acontecia é que eles escreviam, né, sempre da direita para a esquerda e de forma horizontal, contrário dos egípcios, que era de forma vertical. Tá? Então, eles vão, os outros povos, né, da Mesopotâmia, os acádios, os assírios, os caldeus, eles acharam uma excelente ideia a escrita, né, e eles acabam também adotando para eles o mesmo tipo de escrita. O comércio também era semelhante em todas as cidades, inclusive havia uma intensa troca de mercadorias entre as cidades, tá? Um constante ir e vir de caravanas levando essas mercadorias, as mais variadas possíveis, joias, tapetes, tecidos, couro, calçado, pedras preciosas, ouro, prata, tudo que vocês possam imaginar. Especiarias, né, como cravo, canela, pimenta, e vai para aí afora. Organização militar, basicamente as cidades se assemelhavam na forma de organizar o seu exército, com exceção dos assírios, né, que vão utilizar uma nova técnica de combate, que é a utilização dos carros de combate, que eu já falei para vocês. Depois as outras cidades, né, acabam adotando também essa técnica. O poder do Estado era sempre ligado ao religioso. Então, os mesopotâmicos tinham governos teocráticos, onde o rei, né, das cidades mesopotâmicas, ele não era considerado uma divindade, mas ele era considerado o representante direto dos deuses na terra. Então, ele era visto como o chefe de todos os sacerdotes. E quando ele falava pela administração do Estado, mas também pela religião dos mesopotâmicos. Tá? Então, ele era visto assim como um intermediador entre os deuses e os homens. Divisão social do trabalho. Então, havia aí uma divisão social do trabalho entre eles, trabalho masculino, trabalho feminino, não se misturava, e dessa divisão social do trabalho
ficou aí definido que a, né, a área do plantio, né, de fazer lá o plantio, era basicamente das mulheres, né, dos escravos, e também das crianças, né, que acompanhavam as mães. A colheita já envolvia também os homens. O trabalho da guerra, por exemplo, já era 100% masculino. Então, basicamente, eles seguiram quase que o mesmo padrão da divisão social do trabalho lá nas aldeias neolíticas. As mulheres ficavam responsáveis, né, pela produção de vasos de cerâmica, ficavam responsáveis pela produção do tecido, né? Então a parte têxtil era um trabalho feminino. Então tinha uma variedade de trabalhos. O escriba, por exemplo, era sempre um trabalho masculino, né? Aprender a ler e escrever era um benefício dos homens, dado aos homens, porém não para todos, tá, gente? Então, filho de escriba, escribinha seria. Eles eram também praticamente, né, estáveis, quase que não havia mobilidade social entre eles. Havia ricos e pobres, como em toda a civilização. A religião dos mesopotâmicos. Eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima aula.